Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Pai amado e querido, damos-te graças por estarmos todos aqui reunidos uma vez mais em teu santo nome. Pedimos que alivie-nos das nossas aflições nesse instante, que abra as nossas mentes, que nos ajude a concentrar-nos em tudo aquilo que tens a nos transmitir através de tua serva. Abençoe a palavra dessa noite, abençoe a mensagem, prepare os nossos corações e as nossas mentes, que possamos estar totalmente desligados de qualquer interesse ou assunto que faça parte dos nossos interesses humanos. Prepare o nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um culto. É muito bom nós estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para mais um encontro com o nosso Deus e com pessoas também que têm o mesmo propósito, o mesmo anseio de conhecer esse Deus cada vez mais, de desfrutar da presença dEle, de aprender da palavra dEle, e que você possa participar desse momento com fé, com alegria, com sinceridade, com o coração aberto para receber o que Deus preparou para nós nesse dia. Agora nós vamos cantar um louvor para iniciar o nosso culto, e se você puder, cante comigo. Vamos pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos perceber a presença dEle de forma vívida, de forma real, que a gente possa contemplar com nossos olhos espirituais a beleza, a grandeza, a santidade, o poder, o amor do Senhor por nós. Então vamos louvar a Deus com essa canção. Quero
Amém, glória a Deus, maravilhoso louvor. E sim, queremos ver Deus, né? Que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, assim como Jesus abriu os olhos físicos de vários cegos ao longo dos evangelhos, como nós podemos constatar. Mas é claro que, além dos olhos físicos, é também importante a abertura dos nossos olhos espirituais, né? E Deus, Ele pode abrir os nossos olhos espirituais. Isso é maravilhoso. Inclusive, a sua ressurreição, ela veio para isso, né? Ela veio para isso, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai, né? Jesus é como Deus se revelou a nós. Mas enfim, né, curiosamente, hoje nós vamos falar de uma passagem que ela está em Lucas 19, dos versículos 1 a 10. Mas antes da gente ler este texto, né, eu só quero trazer que no capítulo anterior, a partir do versículo 35 a 43, né, Jesus cura um cego em Jericó, que inclusive no Evangelho de Marcos ele é o cego Bartimeu. Né, Jesus, ele cura esse cego que estava ali no meio, né, do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentando desincentivá-lo. E esta próxima passagem que nós vamos ver, ela é uma passagem que o pessoal a multidão que seguia Jesus, já estava maravilhada, né, com o milagre que havia acontecido, porque Jesus, ele cura esse cego. E a partir do que nós iremos ver, passagem de Lucas 19, Jesus, ele vai fazer algo ainda mais surpreendente do que tudo isso, né? E é maravilhoso. Infelizmente haverá a murmuração, porque é algo que era uma quebra de padrões, aquilo que Jesus iria fazer. Mas é maravilhoso. E hoje nós vamos ver e vamos refletir sobre a passagem de Zaqueu, que Jesus, ele se convida para ir à casa de Zaqueu. Então, nós vamos ler esta passagem agora. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos conduz durante esta pregação, Senhor. Fala conosco, Pai. Bloqueia qualquer impedimento, bloqueia qualquer tentativa de atrapalho desta mensagem, bloqueia qualquer pensamento intrusivo. Nos move a partir da exposição deste texto, Espírito Santo, e que saia apenas aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que neste momento eu possa ser boca de Deus. A todos aqueles que estão presentes, verão aqui, online, e aos que irão assistir a este culto, Senhor. Fala conosco e que essas palavras que serão trazidas sejam sementes que brotem nos corações de cada um de nós e que elas venham reverberar e que possamos crescer cada vez mais em espírito, em conhecimento e sabedoria através da Tua palavra e também em obras através da nossa fé. Lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Então,
O que nós vamos falar referente a Zaqueu? Como nós vimos ali no Evangelho de Lucas, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha estatura baixa e, sabendo, né, de todos os feitos de Jesus, ele queria conhecê-lo. Com isso subiu em uma figueira brava, que era uma árvore que tem folhas serrilhadas, né, em suas bordas. E, enfim, havia muita gente seguindo Jesus, né? Então era difícil Zaqueu vê-lo. E ele era marginalizado pela sociedade, né? Principalmente pela elite religiosa, por causa do abuso que ele cometia na cobrança de tributos em nome de Roma, na cobrança de impostos. E os publicanos, quando cobravam impostos para os romanos, eles eram contratados, e neste contrato se permitia com que eles cobrassem mais, com que eles extorquissem, inclusive utilizassem dos soldados, né, para isso. E Zaqueu, por ser judeu, o povo considerava como traidor, né, porque ele compactuava com todo esse abuso, né, pela cobrança injusta, né, da cobrança a mais do que o valor que era estipulado. E com isso, os cobradores de impostos, eles enriqueciam, se tornavam influentes, enriqueciam às custas do povo, porém eles eram marginalizados e eram evitados pela elite religiosa judaica e eram odiados pelo povo, porque a cobrança excessiva, ela era contrária à lei judaica. Não a cobrança em si, mas os abusos, né? Conforme é visto em Lucas 3, 12 e 13, que diz assim: alguns publicanos também chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Isso também é citado em Mateus 9, versículo 11, em que diz assim: os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque Jesus, ele estava junto de publicanos, né, e pecadores, e os publicanos, eles eram associados, né, como pecadores pelos fariseus, né, e os fariseus os consideravam impuros e indignos. E a gente vê em outras passagens também, como Lucas 18 e 11, sobre a oração do fariseu, né, que se compara, né, não sendo como publicano, revelando o puro desprezo que eles tinham, né, pelos publicanos, que eram vistos como corruptos e traidores. Mas é engraçado que a gente percebe também ao longo dos evangelhos que antes de Jesus ele ter um encontro, enfim, ele encontrar Zaqueu, né? Porque Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus o encontrou, como nós vemos. Jesus o encontrou e pediu para que ele descesse da árvore e se convidou para ir em sua casa, para ir jantar em sua casa. E a gente vê que quando Jesus estava chamando, né, os seus discípulos, estava buscando os seus discípulos, ele também chamou um coletor de impostos, que era Mateus, também chamado Levi, para segui-lo. E isso é descrito em Mateus capítulo 9, versículo 9, Marcos capítulo 2, versículo 14, para Lucas 5, 27 e 28, né? Tanto no Evangelho de Marcos quanto de Lucas, Mateus ele é falado, né, chamado Levi. E depois disso, ao entrar em Jericó e atravessar a cidade, Jesus encontra Zaqueu e pede, né, como eu havia dito, né, e convida para jantar em sua casa. Porém, como o povo odiava os cobradores de impostos pelos seus abusos, murmuram, ficam indignados, ficam provavelmente até mesmo escandalizados com a atitude de Jesus. E que se queixam,
né, pelo fato de Jesus ter se hospedado na casa de um pecador, de alguém que eles consideravam impuros. Mas é muito interessante a gente pensar que ali, naquele momento, quando Jesus encontrou Zaqueu e foi à sua casa, Zaqueu, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fazia. E como ele tinha encontrado o maior tesouro, sendo Zaqueu rico, ele prometeu dar metade dos seus bens aos pobres e também devolver 4 vezes mais do que caso tenha extorquido alguém. Porque ele foi alcançado pela graça irresistível de Jesus. Né? O fato dele ter encontrado o Mestre, o fato dele ter conhecido o Mestre, fez brotar em seu interior um manancial de águas vivas. E simplesmente Jesus, ele pediu para que ele descesse. Foi junto com Zaqueu até a casa dele. Foi junto jantar na casa de Zaqueu. Não sabemos, a Bíblia ela não diz exatamente que tipo de conversa, mas provavelmente apenas a presença de Jesus foi suficiente para transformar o coração de Zaqueu, para transformar o coração dele em um coração contrito, de modo que ele não resistisse à graça que fora derramada em seu favor. Provavelmente ele já tinha esse anseio de conhecer Jesus, Jesus conhecendo o coração dos homens, tinha ciência disso e o chamou. E com a atitude tanto de generosidade quanto de reparar, devolvendo o mal que fez, devolvendo o que roubou, ele demonstrou uma conversão genuína. Inclusive, quando ele diz, devolverei, se extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais, isso era muito além do que a lei judaica devia. E o mais interessante, a gente pensar que ele não se preocupava com a própria fortuna, porque para ele o tesouro maior era Jesus. Poxa, para doar metade e ainda devolver 4 vezes mais aqueles a quem ele extorquiu, olha, é uma atitude que é difícil uma pessoa ter. E pensando que Zaqueu era rico e pensando que o próprio Jesus diz, uma certa feita em uma parábola, em uma passagem que ele convida, quando um jovem rico vem conversar com ele e ele pergunta, o que ele precisa fazer para segui-lo, o que mais ele precisa fazer além de cumprir com os mandamentos, e Jesus pede para que ele vendesse todos os bens que tem e o seguisse e o jovem sai entristecido. É algo bastante difícil de acontecer, O próprio Jesus até dizia, mais fácil o camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Zaqueu estava ali de coração aberto. E sobre a recomendação da lei judaica está descrito, As recomendações, inclusive convido vocês a lerem, sobre o que acontecia caso algum judeu extorquisse alguma pessoa, As recomendações, elas estão descritas na Torá, no caso ali, em alguns livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, em Números, capítulo 5, versículos 6 e 7, e no livro de Levíticos, no capítulo 6, versículos 4 e 5, ali vai estar descrito o que deveria ser feito em caso de extorsão, quanto que se deveria devolver. Seria o valor daquilo que você roubou, de bens, mais 1/5. É isso que está escrito nessa passagem. Porém, Zaqueu, ele resolve devolver ainda mais. Então, é notável. Ele teve fé. É importante a gente lembrar e a gente pensar que a fé dele o salvou, porque ele creu em Jesus. E ele quis viver essa nova vida que Jesus lhe proporcionou. Independente das riquezas que ele possuía.
E, com isso, através da sua fé, ele realizou obras. A fé dele impulsionou. E a fé fez com que ele frutificasse, realizando a prática da generosidade e também o conserto, né, devolvendo aquilo que foi roubado, evidenciando o que está escrito na carta de Tiago, Tiago 2, 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E a fé, e consequentemente por causa da fé, as obras, elas são prova de conversão genuína, né? Seja você ajudando, né, as pessoas necessitadas, seja você se consertando diante de Deus daquilo que você fez, dos pecados que cometeu. E a renúncia também é uma prova de fé. A renúncia ao pecado é uma prova de fé. É uma prova de fé de que Deus, Ele derramará da sua graça e dará suporte e providenciará o escape, assim como também nos é dito na carta de Tiago. E é interessante que ele cita tanto Raabe quanto Abraão. Confiaram em Deus, né? No caso de Raabe, confiou que os espias eles iam cumprir com o combinado. E Abraão creu que o filho dele poderia renascer, poderia reviver da morte, poderia ser ressuscitado. Quando entregou seu filho a Deus, quando solicitado, né, em holocausto. Mas Deus proveu o cordeiro, como a gente vê em Gênesis. Agora não vou me recordar o capítulo, também pronunciando mais uma vez a vinda de Jesus. E, naquele momento, eis o cordeiro que queria tirar os pecados do mundo. E Jesus, ele declara, perto do final, ali nos últimos versículos, que Zaqueu é filho de Abraão, evidenciando também o que está em Gálatas 3, 7 a 9, que diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 6, na verdade, né, para que vocês possam pegar o contexto desses versículos. Então eu vou ler do 6 ao 9. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E também Jesus, em resposta, né, eu coloco aqui a suposição, mas provavelmente, né, a Bíblia, a gente pode deduzir que talvez ele tenha falado para a multidão. Ele disse que ele veio para buscar os perdidos, conforme consta em Ezequiel 14, 11 a 16.
que fala sobre Deus como um pastor que vem para buscar as ovelhas. Um pastor que busca as ovelhas, né? Então é muito importante a gente pensar nos dias de hoje sobre essa questão, sobre Zaqueu. Jesus, ele nos chama, assim como ele chamou Zaqueu, ele também nos chama a uma nova vida. E nós sabemos que existem no mundo, né, muitos Zaqueus. E também existem muitas pessoas que conheceram a Deus, acabaram se afastando por algum motivo, mas Jesus não desistiu dessas pessoas. Porque ele nos chama não só uma nova vida, mas aqueles que estão, porventura, afastados, ele também chama a reconciliação. Porque quanto à vida, há oportunidade, há chance de buscarmos a Jesus. E nós somos chamados a vencer obstáculos para ver Jesus, né? Assim como o Zaqueu subiu na árvore. E, né, um dos obstáculos, por exemplo, pode ser o nosso próprio orgulho, pode ser a divisão do nosso coração entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Mas o Espírito Santo, ele convence a cada um sobre o pecado, sobre o juízo, sobre o amor de Deus. E quando há um desejo sincero em ver Jesus, em conhecer Jesus, é certo de que ele se revela, porque ele veio para ser mediador entre nós e Deus. Ele veio para estabelecer esse acesso que antes dele só era possível por intermédio de sacerdotes e por intermédio de sacrifícios de animais. E nós precisamos responder a esse chamado de Cristo, porque ele está chamando a cada um de nós. Aqueles que ainda não conhecem, aqueles que o conheceram e por algum motivo se afastaram da presença dele. Ele chama a todos nós. E precisamos, se desejamos verdadeiramente, né, ter uma vida genuína com Cristo, nós precisamos, em resposta ao chamado de Cristo, abrir a nossa casa, nossa vida, as nossas finanças, para Ele. Tudo. Nossos pensamentos, nossos sentimentos. Porque ser cristão não é somente frequentar uma igreja. Ser cristão é muito mais do que isso. É seguir a Cristo, verdadeiramente. Se espelhando nele, porque Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, porque Ele se fez homem. Ele sentiu dores, Ele sofreu tentação, Ele venceu o mundo. E nós podemos, Ele disse que nós podemos. E também Ele disse que não nos abandonaria, jamais. E falou também para que tenhamos bom ânimo, pois no mundo teremos aflições. Mas Ele nos ajuda. Deus Pai, derrama sobre nós a sua graça e nos ajuda a suportar o fardo. Jesus troca o nosso fardo pesado por um fardo leve. E a gente tem condições de prosseguir na caminhada, estando na presença dele, mas para isso a gente precisa verdadeiramente deixar que ele haja na nossa vida. Entregar tudo a ele. Entregar tudo. Porque somente assim é que podemos viver a transformação que ele nos proporciona. A vida nova que ele nos proporciona. E somente assim a gente pode seguir e também fazer a vontade do Pai. Porque Jesus, ele fez a vontade do Pai. E nós, como espelhos, como seguindo ele, nos espelhando nele, também precisamos fazer. E precisamos pedir a Deus para que ele coloque no nosso coração a sua vontade, desejo e querer. E também é importante que nós possamos sermos levados ao arrependimento e buscarmos a restauração daquilo que está quebrado em nossa vida. Por exemplo, restauração de relacionamentos quebrados, de integridade financeira, generosidade, enfim, de tudo aquilo que precisa ser restaurado. A gente precisa deixar com que ele nos restaure. Restaurar também os nossos corações, porque não há pessoas que não tenham cicatrizes, não há ninguém que não tenha passado por algum trauma ao longo da vida, ou não tenha passado por um momento em que o seu coração se quebrou por algum motivo. E a gente precisa deixar Deus nos restaurar.
deixar também, embora não é o caso específico de Zaqueu, mas é o mais, pode ser também, né, porque ele sofria rejeição, e na conversão isso também foi curado, né, porque ele pôde sentir a alegria no Senhor. Ele se propôs e se dispôs a viver essa nova vida. Então, nós também temos essa condição de deixar Deus trabalhar, Deus nos curar naquilo que precisamos ser curados. E outra coisa também que nós precisamos fazer é viver a missão de Cristo, né? Nós como igreja, né? Porque igreja não é o templo, mas igreja é cada um de nós, né? E nós formamos o corpo de Cristo. Nós também precisamos imitar Jesus, indo atrás dos Zaqueus de hoje. E que são aquelas pessoas que são rejeitadas, que são aquelas pessoas que estão oprimidas, aquelas pessoas que estão longe, que não conhecem a Cristo. É difícil? É difícil. Mas Deus coloca sempre a oportunidade na nossa vida da gente espalhar a palavra dele, da gente falar sobre ele para as pessoas. Não é necessariamente do jeito tradicional em que muita gente aprende, mas é de acordo com a orientação dele. No caso, por exemplo, meu, que tenho deficiência visual, e acredito também de outros colegas, a gente pode, ainda que seja num momento rápido, falar de Jesus, quando a gente, né, sente ali a abertura para as pessoas que vão nos ajudar, ou dentro de um aplicativo, né, conversar com o motorista, contar, testemunhar sobre Jesus, e até mesmo através das nossas ações. A gente pode chamar as pessoas, a gente pode chamar os Zaqueus de hoje. E hoje também é importante a gente refletir para que possamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza e nos oriente, né, em algumas questões, como, por exemplo, quais as barreiras que cada um de nós tem enfrentado para ver Jesus claramente. Analisar, refletir sobre as áreas da nossa vida que precisam de arrependimento prático, restituição, generosidade, perdão. Também como nós podemos viver a missão de Jesus, né? De buscar os perdidos de forma mais concreta, né? Inclusive até já acabei contando, né? Uma prática que acredito que não só eu faço, mas existem outras também, né? Através dos jogos, né? A gente pode falar com quem está jogando conosco um pouco de Jesus na faculdade, no trabalho, ou se não conseguimos falar, pelas nossas próprias atitudes mesmo, né? Então, fica a reflexão pra gente sobre essa passagem e sobre aquilo que podemos fazer e sobre aquilo que devemos fazer para que possamos melhorar cada vez mais. E caso não consigamos refletir ou não encontremos, podemos pedir a Jesus, né, que nos dê a luz. Então, eu quero aproveitar, já estou, bem dizer, no fim dessa pregação, quero agradecer a Deus, fazer uma oração, embora a gente terá depois a final, embora tenhamos a oração final, mas quero orar referente a essa pregação. Convido a todos que também desejam conhecer mais de Jesus, todos que estão assistindo também online pelo YouTube. Então, quero orar e peço a vocês que orem comigo, orem no coração, estejam com seus pensamentos elevados a Deus. Senhor Jesus, lhe pedimos, ó Pai, lhe pedimos, Senhor Jesus, que haja primeiramente luz em nosso coração. Que o Senhor possa nos mostrar tudo aquilo que precisa ser melhorado dentro de nós e que o Senhor nos ajude a melhorar. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores e que, como Zaqueu o fez, que possamos nos entregar a Ti de corpo e alma e realizar obras através da nossa fé. Possamos ser generosos, que possamos consertar os nossos erros, que possamos ter sempre uma vida íntegra com o Senhor.
E eu lhe peço também, Senhor Jesus, que o Senhor se revele a todos aqueles que desejam te conhecer, que o Senhor quebrante os corações daqueles que desejam se reconciliar e que o Senhor os conduza, os direcione naquilo que é necessário ser feito e também que o Senhor venha restituir tudo aquilo que porventura perdemos por sairmos da sua presença. E lhe peço, Senhor Jesus, por aqueles que não te conhecem, que essas pessoas venham te conhecer e que todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que o Senhor possa trazer o consolo, a paz, a esperança e também aliviar o fardo dessas pessoas e também de todos nós cristãos. Eu lhe rogo. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa. E diante dessa palavra, desse convite que o Senhor nos faz hoje, que nós possamos dizer sim, que nós possamos buscar a presença de Deus de forma mais fervorosa, mais intencional, mais intensa, que a gente possa fazer como o Senhor Jesus nos ensinou, né? Separar momentos do nosso dia, ir para um lugar reservado, estar com Deus num lugar secreto, pedir para que Ele fale conosco, para que Ele se revele a nós, para que nós possamos sentir a Sua presença e diante dessa presença é impossível que nós sejamos as mesmas pessoas, né? A presença do Senhor nos transforma, nos dá nova vida, nos faz novas criaturas, que a gente possa então buscar cada vez mais essa presença, porque nós sabemos, como essa palavra nos ensinou, que se a gente manifestar esse desejo, essa vontade, esse anseio de buscar pelo Senhor, Ele vem até nós, Ele vem nos encontrar, Ele conhece o nosso coração e Ele não vai dificultar as coisas para nós, né? Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar a nós, Ele vai falar conosco. E se esse é o seu desejo, se é a sua vontade, vamos cantar então uma canção que vai dizer justamente isso, que a gente quer chegar mais perto, que a gente quer desfrutar mais dessa presença do Senhor, que a gente quer que essa presença seja real na nossa vida. Então vamos cantar mais um louvor e adorar e agradecer ao Senhor e pedir mais uma vez que Ele nos acompanhe, estender esse momento, que esse momento de adoração, de culto, de buscar a presença de Deus não termine aqui, né? Mas que continue na nossa casa, no nosso caminho para o trabalho, na nossa escola, na faculdade, enfim, onde nós estivermos, que a gente possa buscar essa presença, que essa presença nos acompanhe e que os frutos, né, que resultarem dessa presença, dessa transformação na nossa vida, eles vão ser em grande quantidade, eles vão ser manifestos na nossa vida, diante dessa presença que a gente desfruta do nosso Deus. Então vamos cantar mais esse louvor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus, tua glória, Pai, nós queremos ver, nós queremos sentir, nós queremos desfrutar, nós queremos enaltecer sempre o seu nome, a sua glória, a todos que estiverem à nossa volta e a todos que, ainda que não estejam à nossa volta, possam nos ver, nos perceber de alguma maneira, para que as pessoas, ao olharem para nós, lembrem-se do Senhor. E é isso que eu inicio a oração pedindo. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o seu nome, Jesus. Agradeço-te, Jesus, por mais esse culto abençoado, pela palavra que aqui foi ministrada, pelos louvores que aqui foram entoados, pela oração inicial que foi realizada, por esta oração, por cada vida que escuta o culto, seja na sua versão ao vivo, seja na sua versão gravada, onde quer que esta oração esteja chegando nesse momento, Pai, eu agradeço pela existência dessa pessoa. Eu agradeço pela existência da família dessa pessoa. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor proporcionou a essa pessoa essa oportunidade de se achegar mais perto do Senhor, de se achegar mais perto do Teu nome, de saber um pouco mais sobre o Senhor Jesus, na sua essência, como o Senhor realmente é, como o Senhor realmente quer que nós sejamos, Pai. Jesus, agradeço-te por essa semana
que passamos, por cada circunstância que nos aconteceu, por aquelas mais triviais para nós, ou por aquelas mais raras, por assim dizer. Agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo culto familiar de hoje. Pedimos que sua palavra, em o nome de Jesus, Pai, esteja em nossos corações. Que possamos continuar em meditação profunda sobre a tua palavra, para que nós possamos, em o nome de Jesus, progredirmos em te conhecer a cada dia, para que todos os dias das nossas vidas, enquanto tivermos o fôlego, Pai, possamos respirar e agradecer ao nome do Senhor, enaltecendo-te, para que quando olhem para nós, as pessoas enxerguem o Senhor. Lembrem-se do Senhor. Que nós possamos realmente diminuir, Pai, diminuir de nós, Pai, para que o Senhor seja tudo sobre nós. Que diminua, Pai, o nosso amor pelas coisas terrenas, que diminua o nosso amor, Pai, por aquilo que não é da sua vontade, e que o Senhor cresça nas nossas vidas, para que nós possamos prosseguir em te conhecer e para que nós possamos servir, Pai, a todos, para que nós não tenhamos só obras, mas tenhamos fé, mas também não tenhamos só fé, mas também obras, porque, meu Deus, sabemos que o Senhor é o equilíbrio, o Senhor é o perfeito. E o que nós te pedimos nessa noite é justamente isso, que nós cheguemos o mais perto possível do equilíbrio, para que possamos agir o mais próximo possível, conforme a tua vontade. Obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos perdoe por eventuais falhas, por aquilo que fizemos, pensamos, falamos e não é de acordo com os seus mandamentos, com a sua vontade, a sua, Jesus, não a daqueles que querem que a sua vontade seja uma ou seja outra, mas a sua vontade na essência, que só tu compreendes, porque teus planos são maiores que os nossos. Agradecemos por tudo e pedimos, continua conosco, e que essa noite seja uma bênção, e que a vida dessa pessoa que ouve esse culto nesse momento seja uma bênção, e que ao olharem para ela, cada dia mais as pessoas se lembrem do Senhor, porque nós, Pai, somos seus filhos e pedimos, orienta-nos no caminho que devemos seguir. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Lhe conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para ti e lhe dê paz. A igreja diz amém. Amém. Para que eu possa ver que você assistiu até aqui, hoje a palavra-chave vai ser Zaqueu. Ok, deixe nos comentários e receba um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.